Estamos gravando. Enviei para vocês no chat a lista de presença. E eu tenho que transmitir a tela. Importante. Aqui. Vocês estão vendo infinito. E aqui. Eu cheguei a enviar para vocês esse slide da nossa última aula. Vocês se lembram? Porque eu confesso que eu sou meio sonso. Eu costumo esquecer das coisas. Isso daqui, ó. A gente falou de núcleo, envoltório. Sim, mandou. Então tá bom. Porque eu montei a aula de hoje como se eu estivesse complementando esse slide. Então, por exemplo, ó, eu estou no mesmo slide, papapá, e aí a gente vai para o tema da aula de hoje, tá bom? Então, quando eu for mandar, vocês vão ver que vai estar os slides da última aula, mais o slide da aula de hoje. E para a próxima aula também vai ter os slides da próxima aula, ok? Bem, nós falamos, né? Falamos de cromossomo, o que é um cromossomo, falamos dos níveis de condensação, falamos do núcleo, falamos não muita coisa quantitativamente falando, mas falamos de coisas muito importantes na última aula. Para a aula de hoje, nós vamos falar basicamente da divisão celular, o que é, para que ela ocorre e principalmente como ela ocorre. Nós vamos ver as etapas desse processo que é a divisão celular propriamente dita. Mas, antes de falar da divisão em si, nós temos que falar de um momento em que a célula não está se dividindo. Esse momento que a célula não está se dividindo, a gente chama de intérfase. Então, a intérfase é um período que vai preceder a divisão celular. A célula, nesse período, ela pode funcionar normalmente como qualquer outra célula, ou ela pode se preparar para a divisão. O que eu quero dizer com isso? A célula ela tem a atividade metabólica dela. A célula é algo vivo. A célula ela desempenha função. Então, por exemplo, uma hemácia. Uma hemácia ela está viva. Uma hemácia, a hemácia em si ela não consegue se dividir. Mas suponhamos que a hemácia conseguisse se dividir, ok? A hemácia, quando ela não estivesse se dividindo, vamos pegar, por exemplo, uma célula de tecido epitelial. Fica melhor do que a hemácia. Uma célula da pele, tecido epitelial de revestimento. Essa célula nossa da pele, ela pode ou estar se dividindo ou não estar se dividindo. Quando ela não está se dividindo, esse período, esse momento que ela não se divide, é denominado intérfase. A célula da pele, ela tem a atividade metabólica, ela tem a função dela enquanto ela não se divide. Ela tem a função. Por exemplo, uma célula do intestino, por exemplo. Ela tem a função dela também enquanto ela não se divide. Qual que é a função da célula uma célula do intestino que contém microvilosidades? É o quê? Absorção de nutrientes. Então, enquanto ela não se divide, ela está desempenhando o papel dela, que é absorver nutrientes no intestino e espalhar esses nutrientes para o resto do nosso corpo. E esse período, esse momento em que a célula não se divide, ele é subdividido em 3 outros períodos. Nós chamamos de G1, S e G2. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O período G1 da intérfase é o momento em que a célula está ali tranquila, entre aspas, ela está desempenhando os papéis dela. Ela está ativa, ela só não está se dividindo, nem se preparando para dividir, mas ela está ativa, ela não está dormente, ela não está se preparando para morrer ali na apoptose, ela está ativamente, ela está bem. A célula está produzindo proteína, está absorvendo nutrientes, está secretando substâncias.
está liberando enzimas, ela está desempenhando todo o papel fundamental que ela deveria desempenhar. O período S da intérfase é o momento em que a célula está se preparando para dividir. Então, enquanto o G1 a célula está atuando normalmente, quando essa célula ela começa a receber sinais que ela precisa iniciar o processo de divisão, esse início, essa preparação para a divisão, ela se inicia no período S. E o período S, ele é marcado pela duplicação da cromatina. Nós vimos na última aula o que é a cromatina. É o material genético que está no núcleo. Aqui, por exemplo, nós temos uma cromatina. Aqui, na verdade, está mais até para cromossomo, porque ele está bem condensado. Mas vamos chamar de cromatina, só para fins didáticos. Aqui nós temos uma cromátide. Uma perninha aqui desse cromossomo nós vamos chamar de cromátide. Essa cromátide ela estaria sozinha no núcleo. Ela não estaria duplicada. Por exemplo, o ser humano ele possui 46 cromossomos. O ser humano diploide, em qualquer célula que não seja a célula gamética do ser humano, você vai encontrar 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, essas 46 cromatinas no núcleo, eles vão estar de forma simples. Ele vai formar uma única perninha, vão ser 46 perninhas individuais. Quando a célula ela começa a se dividir, quando ela começa a se preparar para a divisão, a célula tem que duplicar esse material genético. Ele tem que duplicar a cromatina. Por quê? Nós vamos ver que a mitose ela é um processo de divisão em que a célula mãe origina duas células filhas idênticas, com o mesmo material genético. Então, se você tem uma... Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver. Eu ouvi barulhinho. Só nesse X, cada perninha tem 46. O que acontece? Cada perninha aqui seria equivalente a 1. Ok? A uma cromátide, a uma... Deixa eu... coisa aqui. Fica melhor para vocês verem. Essa perninha aqui, ela equivale a 1. Então, a célula de um tecido epitelial nosso, por exemplo, ela tem 46 dessas, uma perninha separada, ela sem estar duplicada nem nada, ok? 46 dessas cromatinas, dessas cromátides. E o que acontece? Quando a célula vai iniciar esse período S, que é o início da preparação da divisão, ela tem que duplicar esse material genético. E aí, quando ela duplica, nós vamos ter uma célula com 46 cromossomos, ok? 46, vamos chamar de cromossomos aqui, 46 cromossomos duplicados. Por que tem que duplicar? Porque se não duplicar, durante a divisão, vai ficar... Lembrando, nós não estamos formando gametas. Então, se você tem 46 cromossomos e você não duplica esse cromossomo, você não duplica essa perninha do cromossomo, quando você terminar a divisão, uma célula do tecido epitelial, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera. Consegui ligar a câmera. Parar aqui. Boa tarde, meu Deus. Boa noite, tudo bem, não se preocupe pelo atraso. Quando você, por exemplo, você machucou sua mão e a célula do tecido epitelial de revestimento, ela vai ter que ficar se multiplicando para fechar essa ferida. O que acontece? Ela tem que duplicar o material genético dela, ela tem que duplicar a quantidade de cromossomos dela, para quando ela finalizar a divisão, ela manter a quantidade de cromossomos inicial daquela célula. Por quê? Nós temos 46 cromossomos.
Se a célula do nosso tecido epitelial, ela, ao final da divisão, ela não tiver se ela não tiver iniciado duplicando a quantidade de cromossomo, ela vai finalizar a divisão com 23. Aí essa célula com 23, ela tentaria se dividir depois. Quando ela tentasse se dividir depois, ela ficaria com um número desigual e ficaria algo completamente desconexo. Não faria sentido para um indivíduo diploide, esse tipo de divisão, para a célula de revestimento, para todas as células que não sejam células gaméticas. A lista, eu vou enviar de novo o link para a lista, que aí quem chegou um pouquinho atrasado pode preencher, tá bom? E agora, alternar aqui. Aí. Ficou tranquilo essa parte? Porque assim, a divisão em si, nós vamos falar dela agora, tá? Que aí eu acho que vai dar uma clareada melhor para vocês. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode abrir o microfone, perguntar, pode mandar mensagem no chat. Eu escuto um barulhinho. Se eu demorar muito para responder, porque eu não vi o barulhinho. Oi? É a Cristiane. Para mim tá tudo tranquilo, professor. Ah, ok, então. Mas aí a gente mantém, tá? Então, se qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar, levanta a mão, faz barulhinho, sinal de fumaça, qualquer coisa para chamar atenção. Então, durante o período S, a gente vai ter essa duplicação dessas perninhas, por assim dizer, entre aspas, né? Perninhas do cromossomo, que é a cromatina. E o período G2, a célula ela vai intensificar muito a atividade metabólica dela. Porque quando ela iniciar o processo da divisão propriamente dita, ela vai perder ali suas organelas e ela não vai conseguir fazer a função dela. Ela vai se concentrar única e exclusivamente na divisão. Então, a célula no período G2, ela vai produzir muito ATP, porque é um processo que vai gastar muita energia. Ela vai duplicar todas as organelas, ela vai migrar ali os centríolos um pouquinho para o polo da célula. Nós vamos ver que o centríolo ele é essencial para a divisão celular em células de animais. E esse período G2, ele é a parte mais importante do período G2, da intérfase, é o quê? A produção de energia e a duplicação das organelas. Porque você vai duplicar as organelas para no final você ter essas organelas no seu citoplasma e você dividir as organelas para células filhas sobreviverem. Durante a divisão, essas organelas elas vão para células vizinhas, então elas não são perdidas nem nada do tipo. E aqui nós temos um leve resumo desses três períodos. Período G1, que é o período que a célula está ativa, período S e período G2. Aqui tem um G0. O que é esse G0? Algumas células, principalmente células do sistema nervoso, neurônios, por exemplo, elas não costumam se multiplicar, ela não costuma se dividir. Então, ela tende a ficar nesse período G1 infinitamente, entre aspas, sabe? Por um tempo muito prolongado, por um tempo indeterminado. Então, nós dizemos que ela está no período G0, que é quando ela não sai do G1, porque é um ciclo. É um ciclo. Mas se ela não sai desse momento se ela fica exclusivamente no momento que ela fica com atividade normal, desempenhando as funções dela, nós dizemos que elas estão em G0. E esse período M é o período da divisão propriamente dito, que pode ser ou a mitose, que nós vamos falar hoje, ou a meiose, que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? E, opa, eu voltei. Opa, aqui. Eu tenho que arrumar um pouquinho os slides, que aqui eu copiei para ficar mais fácil para passar. Enfim, desculpa.
que é a mitose? Bem, eu falei que a mitose nada mais é do que o processo de divisão celular em que você tem a célula mãe, a célula original, ela vai dar origem a duas células filhas. E essas células filhas, elas são idênticas, ou seja, elas têm o mesmo material genético, elas são cópias. E assim, por elas serem idênticas, ela tem o mesmo número de cromossomo da célula original. Então as células filhas são clones das da célula mãe. É uma célula originando duas. E a mitose ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ai, Yuri, é difícil lembrar esses nomes? Olha, não tanto, mas tem um macetinho. Tem um macetinho que eu aprendi quando eu estava no meu ensino médio. Tem uma frase que é: prometo a Ana telefonar. Se você lembra dessa frase, você lembra dessas 4 etapas. O prometo, ele vem da prófase, que é o primeiro período, e o met, do prometo, né, o meto, vem da metáfase. A Ana, você vai lembrar da anáfase, e o telefonar, você vai lembrar da telófase. Então, assim, é uma frase Yuri, é uma frase aleatória. É uma frase aleatória, mas é uma frase aleatória que pode te ajudar a lembrar das quatro etapas, tá bom? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Iniciando a prófase. O que acontece na prófase? Nós vamos ter a condensação das cromátides, que está lá no núcleo, em cromossomos. Eu falei com vocês na última aula que cromossomo é quando o material genético ele está no grau máximo de esterilização. Ele é o grau máximo de condensação. Por que isso é importante para a divisão? Porque é o momento em que o cromossomo, o material genético, ele não vai conseguir ser lido, é o momento que ele vai estar muito compactado. Então, ele não vai ocupar tanto espaço no interior da célula. Na prófase também, justamente por essa condensação, por essa diminuição do tamanho, essa compactação do material genético, do DNA, a célula não vai conseguir transcrever, ela não vai conseguir produzir proteína, não vai conseguir fazer nada, como eu disse. A célula, no processo de divisão, a gente saiu da intérfase e iniciou a divisão propriamente dita, ela vai focar único e exclusivamente na divisão. Então não tem por que ela conseguir produzir uma proteína. Aquilo ali, inclusive, pode atrapalhar a célula nesse processo de divisão. Na prófase também, nós temos o desaparecimento do nucleolo. O que é um nucleolo? O nucleolo é uma região do núcleo que nós vamos ter uma concentração de RNA. Se nós não vamos ter ação, se nós não vamos ter material genético sendo lido, ele não vai ser transcrito. Se ele não vai ser transcrito, você não vai ter RNA sendo produzido, fita de RNA sendo produzido, e você não vai ter formação de proteína. Então, por isso, o nucleolo desaparece. Além disso, nós vamos ter também a formação de fibras de fuso, ou fibras do fuso. O que é essas fibras do fuso? Nós temos as organelas aqui. A única organela, propriamente dito, que nós vamos ter durante a divisão é o centrosomo, que é feito de filamentos de actina, miosina, que ajuda na contração. E essas fibras do fuso, elas vão ser criadas a partir do centrosomo e elas vão desempenhar um papel fundamental, que elas vão, posteriormente, um pequeno spoiler, elas vão se encontrar na região central do cromossomo e vão conseguir, literalmente, puxar um pouquinho para cada canto da célula. E além desse início aqui da formação
das fibras, dos feixes difuso, nós temos também o desaparecimento da membrana nuclear. Por que é importante você desaparecer com a membrana nuclear? A membrana nuclear, ela vai separar, ela separa o citoplasma do núcleo propriamente dito, do material genético. Então, se você tem essa membrana ainda durante a divisão, você não vai conseguir separar ali os cromossomos. Então, é importante que essa membrana nuclear suma. Ela vai ser degradada, então, na prófase. Após a prófase, então, depois que aconteceu tudo isso, você começou a formar os feixes difuso, você tem ali os centríolos duplicados, você tem o desaparecimento da membrana nuclear, a gente vai iniciar o processo de metáfase. O que é a metáfase? O que caracteriza, melhor dizendo, o que caracteriza a metáfase? Nós vamos ter os centrossomos nos polos da célula. Aqui, essa imagem, ela não é das melhores, tá? Esse desenho não é dos melhores. O ideal seria que os centrossomos eles tivessem um aqui e um aqui mesmo, tá? Então é só abaixar um pouquinho esse daqui. Finge que ele está baixado, não tem problema. É também na metáfase que os cromossomos eles vão atingir o grau máximo de Meu Deus, é muito difícil falar essa palavra. É quase um trava-línguas para mim. Espiralização. Então, nesse momento, na metáfase, o cromossomo ele vai estar na forma mais compacta, impossível de ler ali o material genético, impossível de ler a fita de DNA, e ele vai formar ali o que nós chamamos de placa metafásica. O que é essa placa metafásica? Vocês conseguem ver que os cromossomos eles estão todos enfileiradinhos. Na vida real, eles não ficam bonitinhos assim, mas vocês conseguem... O último slide, ele tem uma imagem com cada uma das fases, para vocês verem um pouquinho. E dá para distinguir claramente quando a célula está em metáfase, que você consegue ver perfeitamente os cromossomos duplicados e eles na região central da célula, além de conseguir ver até um pouco dos feixes difuso. E também aqui você tem o final da duplicação dos centrômeros, e eles propriamente dito em cada polo, indo para cada polo da célula. Nós temos a anáfase. A anáfase é algo bem simples. Você vai ter a separação das cromátides irmãs. Aqui na metáfase, nós temos o cromossomo duplicado com cada um aqui, ó. Você consegue ver cada um com sua perninha, né? Que nós chamamos de cromátide irmã. Por que cromátide irmã? Porque é uma cromátide que ela é idêntica à outra. Então, a cromátide do lado esquerdo aqui, essas duas perninhas, bracinhos, elas são idênticas a essa da parte direita. Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Então, na anáfase, você vai ter os feixes difuso ou as fibras difuso se ligando na região do centríolo do cromossomo e tracionando e puxando esse cromossomo. Então, nesse momento, na anáfase, nós vamos ter o material genético que antes estava duplicado em um único cromossomo. Aqui, por exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos. Nós temos 6 materiais genéticos, porém duplicados. Aqui na anáfase nós podemos dizer que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, temos 12 cromossomos.
nós temos 12 materiais genéticos, sendo 6 iguais aos outros, de 2 em 2. Esse daqui vai ser idêntico a esse daqui vai ser idêntico a esse daqui vai ser idêntico a esse, e assim por diante. Então, a maldade que vocês têm que ter da metáfase para a anáfase, que, por exemplo, na metáfase, além do cromossomo estar na região central da célula, nós dizemos que nessa imagem, por exemplo, nós temos somente 6 cromossomos. Eles estão duplicados, mas eles são, esse daqui, ele é um único cromossomo. Esse daqui, ele é um único cromossomo. E tudo vale para os demais. Aqui na anáfase, como eles são separados, como as cromátides irmãs são separadas, nós já podemos chamar cada uma dessas perninhas, cada um desses bracinhos, chame da forma que você achar melhor para lembrar, cada um dessas perninhas ou bracinhos, eles vão ser um cromossomo, porque eles já estão separados. E a anáfase, a célula, ela começa o processo de separação. A célula começa a se enforcar para separar e formar ali as duas células filhas. E nós temos, por último, mas não menos importante, a telófase. Na telófase, a forma resumida da telófase é tudo que foi desfeito na prófase, que é o primeiro momento, ele vai ser refeito na telófase. Então, na telófase, nós vamos ter a formação de núcleo, que é um processo que a gente chama de cariocinese. Então, vai ter a reorganização, você vai ter ali a construção de volta da membrana nuclear. Aqui vocês podem ver, ó, reparem na diferença. Aqui, cada cromossomo ele está duplicado, tá, em uma única célula. Aqui, na telófase, cada cromossomo está simples. Ele está simplificado. Ele não está duplo. Na telófase, você tem o retorno das organelas que foram duplicadas lá atrás. Você vai ter o reaparecimento do nucleolo, por quê? Aqui na telófase, o cromossomo ele vai começar a se descondensar de novo. Então, se ele está se descondensando, a célula vai voltar com a atividade metabólica dela. E também você vai ter o desaparecimento das fibras de fuso ou feixe difuso. E a citocinese? O que é a citocinese? Eu coloquei os dois juntos aqui propositalmente, tá? Telófase e citocinese, tanto que eu nem citei a citocinese lá atrás. A citocinese é o processo em que vai formar um anel contrátil aqui na célula. E esse anel contrátil, ele vai estrangular a célula de forma centrípeta. O que é centrípeta? De fora para o centro. Existem dois tipos de força com relação ao centro. Força centrípeta e força centrífuga. A força centrífuga, ela é de dentro para fora. Centrifuga. Centro vem do centro, da região central, e fuga é saída. Então, seria de dentro para fora. E aqui no caso da célula animal, essa contração, ela é centrípeta. Ela é de fora para dentro. Então, vem da região externa da célula para dentro, até elas se fecharem. E ao final da citocinese, nós vamos ter a formação de duas células filhas propriamente dita. Porque ela vai... Esse anel contrátil aqui, ele vai se fechando, até que as duas células aqui, elas não estejam mais interligadas. Elas sejam individualmente distintas. Ok? Aqui ficou ruim a imagem. Mas aqui eu trago para vocês, ficou meio ruim, perdeu um pouquinho de qualidade, peço desculpa. Mas eu trago para vocês o resumo
do processo de divisão por mitose. Aqui você tem a célula no período interfásico, você tem a célula com atividade metabólica, você tem a intérfase. Após a intérfase, após o período G1, período S, que ela começa a se preparar, aqui ela está no G1. Como que eu sei que ela está no G1? O cromossomo não está nem duplicado ainda. Então, eu posso afirmar aqui, que ela está no período G1 da intérfase. Mas, ignorando um pouco isso, você tem aqui a célula antes do processo de duplicação, do processo de divisão propriamente dito. Aqui nós já temos a prófase. Ah, Yuri, como você sabe que é a prófase? Porque nós temos aqui os centríolos duplicados, nós temos a membrana nuclear se desfazendo, nós temos o início da formação do feixe difuso, nós temos o cromossomo duplicado. Essa imagem, essa daqui eu vou comentar depois. Aqui nós temos a metáfase. Como que eu sei que é a metáfase? Tá vendo os cromossomos tudo alinhadinho na região equatorial da célula? Tem professor que adora usar esse termo. É palavra-chave, assim. Cromossomo na região equatorial da célula. Metáfase. Logo de cara, assim, metáfase. Só pode ser metáfase. Aí agora voltar um pouquinho para essa. Essa daqui, entre a prófase e a metáfase, ela é tida como prometáfase. É o momento de interseção entre um e outro. Eu tenho que saber isso, Yuri? Depende. A resposta mais sincera que eu posso dar é depende. Porque essa terminologia ela vai depender de autor para autor, de professor para professor. É bom que você saiba que ela exista. E o que caracteriza essa prometáfase? Ela é caracterizada pela última etapa da prófase e a primeira etapa da metáfase. Qual que é a última etapa da prófase? É você ter ali a membrana nuclear completamente desfeita. E o que é a primeira etapa da metáfase? Você vai ter a formação dos feixes difuso e os centríolos na região, nos polos da célula, nas extremidades. Lembrando, essa imagem aqui era para esse daqui, tá mais caidinho, tá bom? E aí nós temos então a prófase, nós temos a metáfase, depois da metáfase nós temos a anáfase. Lembrando, a anáfase, nós já vamos ter aqui os feixes difuso puxando para o polo da célula, cada um para o seu respectivo canto. Nós vamos ter, então, a quebra das cromátides, a separação é muito melhor do que quebra. A separação das cromátides irmãs. E, por último, mas não menos importante, nós vamos ter a telófase e a citocinese, as duas em sequência, né? Que é basicamente tudo que a gente fez na prófase para iniciar a divisão, nós vamos refazer agora na telófase, que você vai ter o recolhimento dos feixes difusos, você vai ter a volta do nucleolo, você vai ter a volta da membrana nuclear, a volta das organelas. E a citocinese, ela cuida para que isso ocorra perfeitamente e as células se separem. Ok? Dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo ok, então. Ó, tem o último aqui, que olha só que bonitinho. Isso aqui são várias células coradas, e eu gostaria de ir comentando um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas células que a gente está vendo aqui. O que acontece? Essas células, de modo geral, de modo bem generalista,
As células que você vê que tem uma bolona vermelha aqui, com uma bolinha um pouquinho, um vermelho meio rosado, né? Mas tem uma bolinha um pouquinho mais clarinha. Essa daqui, ela está na intérfase, ela não está em divisão. Yuri, como você bate o olho e sabe que a célula não está em divisão celular? Ué, você consegue ver cromossomo aqui? Você consegue distinguir cromossomo aqui? Não consegue. Não dá para você distinguir. Você sabe que isso aqui é o núcleo, você sabe que aqui é a membrana plasmática, você sabe que em volta do núcleo tem a membrana nuclear, mas você não consegue bater o olho e falar, tem um cromossomo aqui, tem 2 cromossomos, 3. Você não consegue. Quando você não consegue distinguir, você vai ter a intérfase. Especificamente, pode ou não ali estar no período G1 indo para o S. Pode ou não estar, mas você sabe que é intérfase, ok? Aqui também é intérfase, aqui também é intérfase. E depois da intérfase, a célula começou ali o processo de divisão. Qual que é o primeiro? É a prófase. Como que eu sei? Onde que eu vejo aqui uma célula em prófase? Aqui, por exemplo, tem uma célula em prófase. Aqui, por exemplo, nós temos uma célula em prófase. Aqui nós temos 2 células em prófase. Sim, 2 células em prófase. Yuri, como você consegue ver isso? Eu estou vendo só um monte de bolinhas estranhas. Vamos lá. Você tem, por exemplo, aqui, você não consegue distinguir exatamente onde está o núcleo. Você consegue ver que, de certa forma, existe ainda uma região da célula aqui, que provavelmente é o núcleo. Perceba, é completamente diferente essa célula dessa daqui. Essa daqui parece que ela sofreu até lísia, parece que ela estourou. O material genético dela está muito espalhado no citoplasma. Você não tem mais ali o nucleolo propriamente dito. Ah, mas essa parte aqui está um pouquinho mais escura. É, ela está. Mas a parte mais clara não está organizada como estava antes. Entendem? Depois da prófase, nós temos o quê? Metáfase. Vamos achar uma célula aqui em metáfase. Essa daqui, por exemplo, ela está em metáfase. Essa daqui, ela está entre a metáfase. Ela está no finalzinho da metáfase, podemos dizer. Mas percebam, você consegue ver aqui as perninhas dos cromossomos. Você consegue ver que essas perninhas, aqui também, ó, essas perninhas, elas estão organizadas. É completamente diferente dessa mancha única rosa que a gente vê. Então aqui, vocês conseguem ver, inclusive, ó, aqui é uma célula só. Ela está mais ou menos na região central da célula. Então, por ela estar nessa região central da célula, você conseguir distinguir ali. Aqui também tá indo para metáfase. Então, você consegue ver os cromossomos, você consegue ver que ele está mais ou menos nessa região central da célula. Nós temos a metáfase. Então, nós vimos a prófase, nós vimos a metáfase. Vamos procurar uma anáfase aqui. Essa daqui, por exemplo. Aqui nós conseguimos ver uma anáfase. Yuri, aqui também, olha, essa daqui dá para considerar uma anáfase. Como que eu sei que é uma anáfase, Yuri? Tá vendo que os cromossomos, eles estão indo, dá para perceber, como se eles estivessem sendo puxados mesmo para cada um dos polos da célula. Aqui também, ó, eles estão mais concentrados aqui nesse canto, um em cada canto. Então, isso é o que vai caracterizar a anáfase propriamente dita, tá bom? Então, quando você vê aqui os cromossomos, essa daqui está na metáfase, mas está indo para a anáfase. Se você vê direitinho que eles estão começando a migrar para os polos. Então, quando você vê isso, é uma característica marcante, tá? E por último, a telófase. Vamos pegar um exemplo da telófase.
Aqui, por exemplo, olha que bonitinho. Você vê que aqui tem duas células. Como que eu consigo ver? Ó, tem uma membrana plasmática aqui. Aqui tem uma divisão da membrana plasmática. Consegue ver que tem um tracinho branco aqui ainda. Esse tracinho branco é a membrana plasmática. Ela fez ali a forquilha e está se dividindo. E digo mais, essa daqui está na citocinese, está naquele finalzinho da telófase. Por que eu sei que está no finalzinho da telófase indo para a citocinese? Olha aqui, a gente consegue ver a formação do nucleolo de novo. A gente vê que está organizando em um núcleo. Você não consegue distinguir aqui de novo os cromossomos. Você não consegue ver as perninhas aqui, nem nessa. Nessa daqui dá para ver um pouquinho ainda, mas é porque eles estão se descondensando, tá? E eles se descondensando, o material genético volta a ser lido normalmente pela célula e ela volta com as atividades metabólicas dela. É importante comentar, lembrei também. No início da prófase, por exemplo, aqui, ó, a célula aumenta de tamanho, ela recebe água, tá? É importante. Você comparar, por exemplo, olha o tamanho dessa célula aqui. Isso aqui é uma única célula em prófase. E é como se essa única célula ela fosse do tamanho dessas duas células filhas, recém-formadas. Então, enquanto na prófase você vai ter uma célula grande, porque ela tem que aumentar o volume dela para quando ela for dividir, ela formar duas células mais ou menos do tamanho da célula mãe original. E aqui ela vai terminaria, no caso, né, de se dividir e as duas células filhas estariam formadas, separadas e independentes, tá bom? Eu não sei se eu falei muito rápido. Se eu tiver falado muito rápido, vocês, por favor, falem, me parem, tá? Porque a mitose, é o que eu falei, ela é simples, com alguns detalhes, com esses detalhes, se vocês entenderem esses detalhes, vocês vão tirar de letra a mitose e vai ajudar muito na meiose. A meiose ela é um pouquinho mais complicada, mas porque ela tem meiose 1, meiose 2, ela é como se sofresse duas divisões consecutivas, a meiose. Mas a meiose nós vamos falar na próxima aula, beleza? Ficou alguma dúvida com relação a essa aula agora? O importante é que aí, se tiver ficado alguma dúvida, se quiser que eu volte em algum slide, eu volto, a gente esclarece tudo que tem que ser esclarecido. E é isso. Assim, é isso. Aí, se tiver tudo ok, a gente encerra a aula de hoje. Mas aí depende de vocês. Eu espero realmente que eu não tenha falado muito rápido e tudo mais. Mas, assim, gente, é aquela coisa de sempre. Se tiver ficado alguma dúvida, ai, não, tô cansado, eu tô com vergonha de perguntar, qualquer coisa do tipo, pode mandar mensagem, manda e-mail, tá? Vocês têm o número, a gente tá lá no grupo de WhatsApp, vocês têm meu número privado, pode perguntar lá, tá? Fica à vontade, que eu faço questão de explicar tudo de novo, se precisar. Então, eu quero que vocês saiam daqui tendo a noção, a melhor noção possível do que é a mitose, de como que ela ocorre, quais são as etapas e tudo mais. Porque é relativamente simples, mas, de novo, tem aqueles detalhes. Entendeu? De novo, são detalhes que quando você começa a observar mais criticamente, você consegue distinguir ali você consegue distinguir a prófase da metáfase, da anáfase e da telófase. Então, se você consegue distinguir, você sabe o que está acontecendo ali. E aí fica realmente mais fácil.
Eu vou encerrar a gravação mas é aquele esquema de sempre, eu encerro a gravação, continuo aqui, se vocês tiverem dúvida, tá?